Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Nós estamos nessa série que estamos intitulando Somos Assim? E como eu disse domingo passado, é uma exclamação e uma interrogação. Porque nós precisamos perguntar para nós mesmos se nós estamos sendo assim, como esses personagens. E o personagem que nós vamos ver hoje, ele tem uma história muito difícil, mas o que ela vai nos ensinar, esse personagem, é extremamente positivo, é rico. E ela vai nos ajudar, essa pessoa, a enfrentar frustrações. Domingo passado a gente compartilhou sobre procrastinação. E eu espero que a sua vida tenha melhorado, a sua família, suas relações, as providências na sua vida tenha melhorado. Se você não estava aqui, você pode ver lá nos nossos canais. E hoje nós vamos ver como que esta história nos ajuda a enfrentar as frustrações. No slide que eu quero mostrar para você está o título, e eu trouxe esse título hoje, enfrentando as frustrações, em 3 línguas, além da nossa, mais 2. E eu quero fazer um lembrete aqui, que há muitas pessoas, representadas por esses 2 idiomas que estão aí nesta frase, que está no meio, é muito fácil, você sabe que idioma é esse, que estão enfrentando enormes, gigantescas frustrações, por viverem em um lugar onde não há segurança econômica, não há segurança social, não há segurança física, de bem-estar, de garantia de vida, e eles têm que fugir. Estão vindo para o Brasil milhares, e já vieram milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de venezuelanos. E eu peço que você, quando ouvir uma notícia sobre isso, ou ver alguém venezuelano, na nossa cidade tem muitas pessoas, muitas. Pense nisso. Na frustração de uma vida destruída, uma casa destruída, uma família destruída, deslocada por causa das crises. Também, a outra língua que está aí, colocando no nosso título, eu tentei memorizar o som dessa frase, mas não consegui. Se tem algum russo, ou alguém que fala russo aqui, poderia falar essa frase. E eu estou me lembrando aqui, quero que você se lembre dos nossos irmãos na fé e de todo o país da Ucrânia. Pessoas que estão fugindo para viver. E muitos estão chegando também no Brasil. Isso sem falar de outros tantos países como Haiti, como Síria, Afeganistão. Estão chegando agora aqui em Londrina, daqui a alguns dias, 10 famílias do Afeganistão, cristãos que foram resgatados do Afeganistão e estão vindo para o Brasil para receberem abrigo e começarem uma vida no nosso país. Isto é, vamos dizer, o clímax, talvez o ponto mais alto de uma vida de frustração. E essa vida, esse clímax, graças a Deus, nós não estamos vivendo e não vamos viver em nosso país. Eu quero convidar você a olhar 1 Samuel. E o livro de 1 Samuel, ele fecha um ciclo na história do povo de Israel. O ciclo se fecha com o livro de Juízes. Então Samuel é o primeiro livro após este ciclo dos juízes. E houve este período de juízes de muitos altos e baixos na nação de Israel, a ponto de dizer, no final do livro de Juízes, que cada pessoa fazia o que bem queria. Imagina um país onde cada pessoa segue sua própria norma, sua própria regra. E aí então vem o livro de Samuel apontando para um recomeço. Na Bíblia sempre tem essas histórias de recomeço. E Samuel é um homem que Deus usou para dar um restart, um recomeço na nação de Israel.
Mas este homem começou a fazer isso, e ele é o homem que dá início à monarquia, ele que unge o primeiro rei de Israel, porque ele é fruto de uma mãe, de uma mulher, que apesar das suas muitas frustrações que ela enfrentou, ela viveu, ela alcançou uma benignidade, uma bondade no plano eterno de Deus para a sua vida, que não somente a fez passar pela frustração, mas fez tirar bênção, fez jorrar fonte de água viva, fez jorrar vida abundante dessas frustrações. E é sobre isso a nossa história, e eu vou ser muito mais rápido hoje, porque nós temos a assembleia logo depois. Eu quero convidar você então a manter a sua Bíblia aberta neste primeiro capítulo de Samuel. E o capítulo diz assim: havia certo homem de Ramataim, zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Apesar desta história começar com o nome deste homem, Eucana, era o nome do marido, a história ela se fixa na pessoa de Ana. Ana é a protagonista desta história, é a pessoa principal dessa história, é ela que vai, de fato, narrar a bondade, os atos de Deus para ajudá-la a enfrentar a frustração. Ela é mencionada neste versículo já por uma característica. Primeiro, ela era a primeira esposa deste homem chamado Eucana. Ruth havia se casado com este homem, mas este homem tomou o que era um costume nunca ordenado por Deus, nunca Deus ordenou a poligamia, a bigamia, mas era um costume em algumas famílias na nação de Israel, em muitas nações daqueles dias, como ainda é hoje, em tribos, por exemplo, no Senegal. Eu conheci um missionário que ele tinha uma das maiores dificuldades quando um homem se convertia, era o que fazer com as várias mulheres que este homem possuía. Porque é comum nos ambientes tribais isso acontecer, porque isto gera muitos filhos, e os filhos trabalham no campo e cuidam da riqueza dos pais, e sustentam as viúvas, as mães. Então, o texto descreve esta situação, só que tem uma característica. Ana, que era a primeira mulher, porque ela é mencionada primeiro aqui, não tinha filhos. Você conhece a história de Ana. Todo mundo que lê a Bíblia, que gosta das histórias da Bíblia, conhece a história de Ana. E Penina, ao contrário, tinha muitos filhos. O marido, Eucana, uma hora ele diz que talvez ela tivesse 10 filhos, ou perto de 10 filhos, ou mais de 10 filhos, devido à expressão que ele usa para chamar a atenção de Ana. Esta era uma fonte de frustração, e a primeira frustração que nós encontramos aqui na vida da Ana é a frustração em si mesma, isto é, a frustração própria, que ela tem e ela carrega, independente dos outros. Ela vive uma crise de não poder ter filhos, que não dependia de ninguém, era alguma coisa que apenas Deus podia resolver naqueles dias. Há uma frustração que é da esterilidade, que é a história de vida desta mulher desde o dia que ela se casou. Talvez já tivesse aqui muitos anos de casamento, muitos anos. Se a segunda esposa tinha muitos filhos, ela já, como primeira esposa, era casada há muitos anos. E há muitos anos ela carregava essa dor de não poder solucionar este problema, e todos os dias ela acordava com essa dor e tinha que lidar com a sua frustração de não poder ser mãe, que era a grande tarefa de uma mulher naqueles dias, na cultura, naquele tempo da história.
quais são as possíveis frustrações que não foram causadas por ninguém, foram apenas resultado da nossa própria história, que nós podemos estar enfrentando hoje, que nós estamos vivendo hoje. Quais são essas frustrações que fazem parte da nossa vida, da nossa história, às vezes de anos passados? E nós temos que acordar com ela todo dia, encará-la todo dia. Às vezes até situações causadas por um desajuste na família, por um descuido paterno, materno, por um conflito, por uma grande perda financeira, por uma doença que trouxe a morte de alguém que era tão caro, importante para a nossa vida na infância, na adolescência. Quantas pessoas sofrem dores pela perda de um pai quando ainda criança? E às vezes não sabem explicar direito porque essa dor, que não tem uma fonte clara, evidente, mas é a dor da orfandade. A dor da orfandade. Quantas pessoas que não puderam ter, não tiveram na infância a proteção e o cuidado que deveriam ter tido, que não tiveram as oportunidades de estudo que poderiam ter normalmente recebido. Pelo mau uso dos recursos financeiros, tiveram perdas financeiras. Quantas pessoas enfrentaram na infância um lar desajustado, vítimas de violência emocional, vítimas da bebida, dos vícios paternos, da violência física. E todo dia a pessoa hoje acorda com essa situação e tem que enfrentar a vida assim mesmo, não é assim? E a pessoa às vezes vem para Jesus e se converte, entrega a sua vida a Cristo, na expectativa de que haja uma chave mental e emocional. Mas não é assim que acontece. Num milagre, Deus poderia ter resolvido a situação de Ana lá no primeiro dia do casamento. Talvez ela poderia nem ter sabido que ela era, antes do casamento, estéril. Deus podia ter dado logo de início um filho a Ana. Mas as coisas não são como às vezes nós queremos ou imaginamos, como Deus vai nos livrar da frustração, da dor, das deficiências. Essa era uma deficiência no aparelho reprodutor de Ana. Há muitas pessoas que têm outras deficiências. Ou pessoas que vivem uma enfermidade que trazem uma certa deficiência, param de enxergar, param de escutar, param de andar. Como tem pessoas, como tem gente ao nosso lado que vive frustração todo dia, todo dia. E se nós olharmos com sinceridade para a nossa própria vida, eu e você, vamos ver que a nossa vida tem momentos, fases, em que as frustrações parecem que se avolumam, elas brotam como que uma fonte que brota de água do chão e vem para a nossa vida e nós temos que enfrentá-la. Esse período de pandemia trouxe frustração para muita gente. Desde a morte de alguém, como a diminuição do ganho financeiro, como a frustração de ter que mudar alguma coisa, de enfrentar uma fase nova. Quantas pessoas hoje olhando para trás, e eu penso que aqui nós podemos ter pessoas assim, que olham para trás e tiveram anos perdidos em relacionamentos doentios, destrutivos. E depois um dia acorda e olha, puxa, mas por que eu gastei tanto tempo da minha vida envolvida com determinada pessoa? Às vezes 1 ano, 2, 5, alguns meses. E parece que aquilo sugou, não é, a pessoa para um período de frustração. E a frustração agora não é porque está ainda envolvido com aquela pessoa, mas é porque perdeu tempo da sua vida com aquilo. E todo dia a gente acorda
pessoa levanta e tem que decidir como é que ela vai viver aquele dia. Assim foi a história de Ana, por muitos anos. Uma segunda fonte de frustração para a vida da Ana era a sua própria família. Aqui eu quero entrar um pouquinho mais detalhado na questão da família. Porque Ana tinha duas fontes de produção de frustração. A primeira delas era Penina, a segunda mulher. A segunda mulher, diz a Bíblia, você pode olhar comigo aí no versículo 6 agora, olha o que diz o texto. Versículo 6 diz assim: porque o Senhor a tinha deixado estéril, a rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Veja, esta mulher, além de cuidar dos seus filhos, ela tinha uma segunda missão: destruir Ana. Fazer com que Ana, quem sabe, fugisse daquela família, fosse embora, e ela passaria a ser a primeira esposa. Muito provavelmente, o costume dizia que o homem se casava com uma segunda mulher. Isso pode chocar você, mas eu não tenho tempo para explicar agora. E dizer para você que a gente precisa olhar a Bíblia, não com os óculos da nossa cultura, e julgar a Bíblia e dizer, como que a Bíblia fala uma coisa dessa? Uma mulher que se dizia de Deus permitiu uma segunda esposa. E você, às vezes as pessoas ficam confusas, porque pegam o óculos da cultura ocidental, o óculos do século 21, o óculos dos estatutos, das leis, dos códigos civis, das leis que normatizam as adolescentes, a criança, os casamentos, e julgam a Bíblia. Mas não é assim que a gente faz. E aquela mulher tinha esse propósito de tornar-se a primeira, por isso ela irritava Ana, por isso ela desprezava Ana, e o texto faz questão de dizer que ela era rival. Em momento algum você vê Ana se dirigindo a Penina e criando atrito com ela. Mas o contrário você vê descrito aqui, Penina atormentando, tornando a vida de Ana muito mais difícil do que já era. Imagina todo dia você levantar e tomar café com alguém que está atormentando a sua vida de manhã até a noite, e com muitos motivos palpáveis para tornar a sua vida árdua, difícil, espinhosa. Assim era a fonte de Penina. Tinha muita coisa para se gloriar em cima, naquela cultura, em cima da primeira esposa. Os homens não se casavam na segunda, terceira vez por amor. O único que eu sei na história bíblica que se casou na segunda vez por amor foi Jacó. Porque o pai, o sogro, o pai das moças o obrigou a casar com aquela que tinha direito primeiro, mas era a moça que ele não amava e ele queria casar com a segunda. E depois então ele se casou com a segunda. Mas os homens se casavam com a segunda, a terceira, por razões sociológicas, razões de trabalho. Era garantia da aposentadoria futura, seguridade social. Era por isso. Mas além, versículo 7, veja aí, além do versículo 6, diz assim no versículo 7, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eles iam todo ano num lugar chamado Siló, onde havia um lugar de consagração das ofertas, dos sacrifícios a Deus. Mas havia uma outra fonte de frustração para Ana. Essa era pior, que era o marido. Aqueles maridos que não sabem o que falar e falam coisas que não alcançam o coração. Pelo contrário, a esposa ouve, às vezes os filhos ouvem e diz, você não entende nada do que eu estou sentindo. Você, esposa, já pensou isso? Talvez você não tenha falado por dó do seu marido, né? Por misericórdia do seu marido, mas você talvez já tenha pensado assim, você não está entendendo o que eu estou sentindo. O Eucana chegava todo ano para a esposa, para Ana, e dizia, Ana, por que você está chorando? Por que você não come?
A gente vem aqui passear em Siló, a gente sai de casa, e você vem aqui, você não come, você chora, você fica desesperada. Por quê? Veja o que diz no versículo 8, diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Um batalhão, um tiroteio de perguntas. Será que eu não sou? Agora vem a última, é o pó de cal em cima daquele que está morrendo. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Você mulher, o que você diria para um homem assim, que fala uma coisa dessa? Você não está entendendo nada, você é um insensível. Você já falou isso para o seu esposo? Pode falar, viu? E se você ouvir, como eu já ouvi, você é um insensível, como é que você pode falar uma coisa dessa? Homem, abaixa a cabeça e pensa bem no que você falou, porque às vezes machuca mais o que é dito do que o que é experimentado. Como que esse homem pode dizer isso? Eu não sou melhor. Ué, mas quem é você, cara? Você acha que você é não é? A última cereja? O que você é? Eu não quero você, eu tenho você já há muito tempo, eu quero ter filhos. Essa é a minha dor, a minha frustração. Irmãos, quanta insensibilidade, quanta palavra tola, vazia, palavra que não consola. É como a esposa chegar para o marido, né? E às vezes a esposa faz a mesma coisa. A esposa chega para o marido e fala: olha, hoje eu tive uma situação que a pessoa me chateou tanto. Aí o maridão, todo cheio de conselho, diz assim: deixa para lá, não liga, a pessoa nem merece você estar preocupada com ela. Que consolo. Aumenta só a frustração, porque além de ter sofrido durante o dia alguma coisa, ainda tem que ouvir de um homem que não tem sensibilidade uma palavra dessa. E às vezes acontece o contrário. O marido chega em casa chateado com alguma coisa, e a mulher diz: você está precisando dormir, vai dormir porque hoje você não está bem. Ao invés de chegar e consolar com palavras. A Bíblia diz: ore com aqueles que estão tristes, chore com aqueles que estão chorando, se alegrem com aqueles que estão alegres, tenha sensibilidade para tratar das pessoas. Mas Eucana não era esse tipo de homem, e gerava mais frustração para Ana. Irmãos, deixa eu dizer que há frustrações que as pessoas provocam na nossa vida que talvez não vão ter solução tão simples. Quantos pais estão frustrados porque os seus filhos estão longe de Deus? E não adianta você chegar para um filho e querer enfiar na cabeça que ele tem que se voltar para Jesus, que ele tem que se arrepender. Quantos pais veem os seus filhos tomar decisões inadequadas, com ausência de sabedoria, não buscam conselho, e não tem o que falar, não tem como falar, não é? E aí o pai e a mãe ficam orando e pedindo a Deus: Deus, me dá uma oportunidade. E todo dia essa mãe e esse pai têm que se levantar e encarar a frustração de ter um filho, uma filha que não dá ouvidos. Não é verdade? Ana foi vivendo esta situação por anos. Mas tem uma coisa que não está no texto. Em momento algum você vê Ana brigando com essas duas pessoas, reagindo, criticando, desprezando, em momento algum, porque ela tem uma espécie de resistência emocional e espiritual. Grande mulher, que grande mulher essa mulher foi. Ela tem uma perseverança, uma resiliência espiritual que a faz ficar firme nas suas rotinas espirituais, apesar da situação. Todo dia ela ora, todo dia ela lembra o Senhor do seu pedido, pede a Deus por um filho, pede a Deus por um milagre e continua esperando em Deus. Há uma terceira frustração, e eu vou passar bem rapidamente por ela, que é a frustração religiosa. E aqui, irmãos, eu pensei bem qual palavra eu ia usar, qual
qualificação de frustração eu ia usar. Eu pensei na palavra espiritual. Mas na verdade não é uma frustração espiritual, porque Ana em momento algum desiste de Deus, da sua relação com Deus. Mas é uma frustração que nasce dentro do lugar de culto. A gente chamaria da igreja. Da igreja. Por isso eu estou falando frustração religiosa, porque é dentro da instituição, do lugar de adoração, do culto, de um sacerdote, na verdade, naqueles dias, que se chamava Eli. Um dia, num destes anos, Ana está orando no canto do templo, onde era permitido no canto do lugar de culto, onde era permitido para as mulheres, e ela está tão aflita, tão desesperada, que ela ora falando palavras, mas para si só, balbuciando palavras em sua boca. E então este homem, que é o sacerdote, no versículo 9, diz assim, ou a história é assim: certa vez, quando terminou, versículo 9, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do templo, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Essa era uma prática de quem entregava um filho para o serviço de Deus. Enquanto ela continuava, versículo 12, a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz, então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Eli disse, aqui está a insensatez deste homem: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, mulher. Veja, não era Deus quem estava julgando Ana. Era o líder, o sacerdote Eli. E sacerdote, pelo que consta, Eli era um homem inapto para a sua função. Infelizmente, a destruição veio sobre a sua família e o seu ministério. Seus filhos, e são mencionados aqui, Ofni e Finéias, trouxeram enorme tristeza para o seu próprio pai e vergonha para aquele local de culto. E Eli parece que ensina os seus filhos nos descaminhos do ministério e do cuidado com as pessoas, porque ele diz isso para aquela mulher. Manha, que ao ler isso daqui eu fico querendo dizer para Eli: Eli, que falta de cuidado em cuidar com as pessoas, em zelar pela vida, pela preciosidade do relacionamento com Deus, que as pessoas devem ser preservadas. E Ana responde a Eli com toda a educação, com todo o temor, e ela diz no versículo 15: não se trata disso, meu Senhor. Ana lida com a frustração de ver um homem a criticando desta maneira, quem devia cuidar dela e dizer: eu vou orar por você, vamos orar aqui e pedir a Deus isso. Ela diz: não, meu Senhor, não se trata de uma mulher embriagada, eu sou uma mulher angustiada, é isso que eu sou. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. É quando a gente olha uma pessoa na sua maneira de adorar a Deus e cultuar a Deus e julgamos e dizemos: como que pode aquela pessoa fazer isso? Por que ela está fazendo aquilo? E essa insensibilidade em lidar com as pessoas. Não julgue a tua serva uma mulher vadia. Olha essa palavra, irmãos, irmãs. Como é que Ana achava que Eli havia? Como que Ana achava que Eli
a enxergava como uma vadia, uma mulher embriagada, uma mulher que dava vexames públicos, uma mulher que não tinha valor. Ele diz: não, Senhor, não sou assim, não me trate assim. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor e eu estou orando por causa da minha angústia. Há 2 lugares que a gente não espera feridas. 2 lugares, 2 ambientes. Primeiro, a casa. Pergunta para qualquer criança, se mamãe e papai a amam, ou vovô e vovó, quem quer que seja. Às vezes crianças são violentadas emocionalmente, fisicamente, e mesmo assim elas vão dizer: eu amo o papai, eu amo a mamãe. Não é assim que as histórias dizem? Porque é um lugar onde nós esperamos ser tão protegidos e cuidados que nós nunca esperamos. E não sobe aquela ira quando você vê um pai, uma mãe entregando o seu filho para a violência, para os abusos. A gente olha as histórias e diz: por que Deus não vem com um fogo destruidor e consome aquela pessoa? Porque casa é um lugar de proteção, família é um lugar de amor, por isso tem que haver reconciliação, tem que haver busca de palavras que construam e tem que haver arrependimento. Porque lar não é lugar de grito, casa não é lugar de ofensa, casa não é lugar de frustração, é lugar de conserto. E Deus talvez nos chame nesta noite para parar com as frustrações na vida dos outros dentro da nossa própria casa, com um comportamento que não abençoa. Mas há um outro lugar que a gente não quer ver dor e frustração, que é a igreja. Igreja, vamos falar a nossa linguagem, né? O templo naquela época, a igreja. Há um livro que eu nem sugiro que você leia, porque é muito triste, que se chama Feridos em Nome de Deus. E esta jornalista em São Paulo descreve a história de uma comunidade, e ela não cita nomes, mas uma comunidade onde ela esteve envolvida por muitos anos. E quantas dores, quantas frustrações ela descreve. E eu li esse livro porque eu tinha pessoas envolvidas nessa comunidade, eu queria saber um pouco da história. Mas é muito triste ver como pessoas foram feridas em nome de Deus. Porque foram insensatas, foram irresponsáveis ao lidar com pessoas que estavam buscando pelo Senhor naquele lugar. Por isso eu disse frustrações religiosas. E nós, irmãos, como igreja, agora eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos em assembleia aqui. Nós precisamos olhar para a nossa vida como família, como indivíduos, e dizer: será que porventura, sem perceber, eu estou sendo motivo de frustração na vida de alguém, no que diz respeito à fé pública? Miroslav Volf, que é um filósofo e um teólogo, ele escreve um livro que tem esse título, A Fé Pública. E ele fala da responsabilidade de a igreja ser promotora da fé, sem palavras, sem anúncio do Evangelho. Não precisa anunciar o Evangelho, não precisa falar, mas apenas demonstrando o amor e o cuidado pelas pessoas no ambiente de trabalho. Por isso ele diz fé pública. Concluindo, irmãos, que você, quando olhar as suas frustrações, lembre-se de 3 afirmações e eu quero concluir com elas. Primeiro, as frustrações não devem e não precisam definir a nossa vida. Eu não sei o seu nível de frustração pessoal,
na família, na igreja ou em outro ambiente. Mas essas frustrações não precisam definir quem você é e o que você faz e a maneira como você vive. Nós precisamos pedir que Deus nos liberte disso. E, à semelhança de Ana, continuemos confiando no Senhor, desenvolvendo a nossa vida com Deus, a ponto de esperar a resposta, e Ana obteve a resposta, porque Deus deu a ela um filho e ela cumpriu o seu voto de dar esse filho de volta para a obra de Deus. E sacerdote, e Samuel foi um grande, extraordinário líder. Portanto, frustração não define. A frustração define a vida de quem não compreende que há um Deus que conduz a nossa vida e usa e toma aquela frustração, e pega aquela frustração e transforma aquilo como matéria-prima para formar o nosso caráter, para nos ensinar a viver melhor. A segunda afirmação que eu quero fazer é que nós podemos experimentar, nós podemos, irmãos e irmãs, experimentar a presença e a ação de Deus, até mesmo nas frustrações antigas da nossa vida. Alguém já disse que, erroneamente, que quem não tem um bom relacionamento com o Pai não pode compreender o amor de Deus. Não é verdade. Porque essas frustrações do relacionamento com o Pai não definem o meu relacionamento com Deus. Eu não preciso ficar preso àquela experiência, porque Deus se faz presente, eu posso experimentar a presença dEle na minha vida hoje, a despeito, no meio da frustração que nós vivemos. Em terceiro lugar, Jesus conhece cada uma das nossas frustrações. Então, as frustrações não definem quem nós somos, não definem, não precisam dizer quem nós seremos. Em segundo lugar, Deus se faz presente em meio às frustrações. Deus manifesta, Deus toma aquela situação para construir em nós o seu caráter. Em terceiro lugar, nós sabemos que Jesus conhece e viveu as nossas frustrações. Ele viveu a nossa frustração. Se você tem frustrações antigas lá na sua família, saiba que Jesus foi tido como tolo, como louco pela sua família. A ponto de que quando Jesus estava na cruz, ele olhar para um dos discípulos, você sabe a história, que era João, e dizer: João, está aí esta mulher, cuide dela. Cuide dela. Sabe por que Jesus falou isso? Porque os irmãos de Jesus o ridicularizavam por ele se identificar e ser e falar que era o Messias. Só depois de muitos anos, Tiago, um dos irmãos de Jesus, se converteu. Então Maria tinha que ser cuidada por alguém que conhecia a dor dela, de entregar o Filho, Deus encarnado, na cruz. Então, se você olha para uma frustração, olhe para Jesus e diga: eu sei que Jesus conhece as minhas frustrações. Se você olha para trás e vê na sua história um relacionamento pernicioso, que te gerou dor, olhe para a vida de Jesus e veja quantas pessoas que geraram dor para Ele, traição, abandono, mesmo dentro daqueles homens chamados discípulos. Quero convidar você hoje a olhar para Ana e dizer: quero aprender com essa mulher. Que mulher, que mulher, abençoada mulher. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar? Temos um instante para orar agora, antes do fim do culto. E vamos pedir que o Senhor, que conhece as nossas frustrações, as nossas histórias de vida, as transforme hoje, quando nós entregarmos. Eu quero convidar você a entregar para o Senhor a sua história, as suas experiências, podem ser recentes ou lá antigas.
Talvez alguma história numa igreja, com pessoas, escândalo, mau testemunho, abandono, falta de amor e cuidado em casa, traição, eu não sei o quê. Alguma decisão que você tomou que desagradou a Deus e fez a dor nascer no seu coração, um aborto, uma decisão errada. Coloque isso diante do Senhor. Pai, nós queremos, nesta noite, nos apresentar diante do Senhor, com gratidão pela obra de Cristo e com gratidão porque a Bíblia traz relatos tão extraordinários como este, mas que ao mesmo tempo são tão parecidos com os nossos, a nossa história, as nossas experiências. Agradecemos porque o Senhor assim se faz um Deus próximo, que conhece a dor, que conhece a frustração. E o Senhor é um Deus que se manifesta em meio a essas circunstâncias. Te agradeço pela experiência de fé que Ana demonstrou. E ao mesmo tempo como ela se manteve firme quando a bênção veio, devolvendo ao Senhor o seu filho para servir ao Senhor. Obrigado porque ela não se desviou quando a bênção chegou. Obrigado porque ela foi um exemplo. Eu quero pedir que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, traga àqueles que estão aqui, àqueles que estão em casa, o alívio, a restauração da alegria, a recuperação da esperança, Senhor, nessas situações que fizeram parte da nossa vida e ainda farão da nossa memória, mas que não mais, Senhor, em nome de Jesus, afetarão a nossa vida, gerando em nós destruição, tristeza e dor. Senhor, tira, Pai, a dor, talvez gravada, guardada há tantos anos nesses corações. Tira, Senhor, em nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo, vem e tira a dor, tira a frustração e tira os efeitos desta dor, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, através do qual nós oramos. Amém.